Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para uma outra aula. Essa aula é de português e nós vamos falar de 3 itens: a sílaba tônica, a sílaba átona e a letra O com som de U. O que seria isso então, professora? Vamos lá analisar. Sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. Então, toda vez que nós estivermos analisando uma palavra, nós temos que descobrir qual é a sílaba tônica dela, aquela mais forte. Nós temos 2 formas de fazer isso. Ou nós podemos falar a palavra, assim, por exemplo, geladeira. Eu posso falar assim, geladeira, geladeira, geladeira ou geladeira. Dessa forma, eu vou conseguir descobrir qual é a palavra mais forte, a sílaba tônica. É o deira, geladeira. Ou tem uma outra forma, que é uma forma bem divertida, nós podemos chamar a palavra. Por exemplo, geladeira. Olha lá o encantar. Encantar. Próprio. Aquela que a gente falar com maior entonação, que ela é mais esticadinha, ó, geladeira, é a sílaba tônica, que é a mais forte da palavra. Toda vez que nós fizermos a descoberta dessa sílaba tônica, nós podemos classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Olhem ali o exemplo. Saci. Então, vamos chamar a palavra saci. Saci. Arroz. As últimas sílabas dessas palavras são as mais fortes, então essas palavras são classificadas como oxítonas. Vamos lá. Menino, perdidos. Vocês repararam que a penúltima sílaba dessas palavras é que são as mais fortes? Então elas são paroxítonas. E o último exemplo ali, gráfico, dúvida. A antepenúltima são as sílabas mais fortes, são as sílabas tônicas. Por isso, elas são classificadas de proparoxítona. Então, toda vez que vocês forem fazer a localização da sílaba tônica, chamem a palavra e, dependendo da posição que ela está, se é última, penúltima ou antepenúltima, vocês irão classificá-las como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Desse jeito fica bem fácil e bem divertido. Então, nós achamos a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. E a sílaba átona, então, qual seria? O que restou da palavra sendo pronunciada com menor força, menor intensidade. Então, essas são as sílabas átonas. Vamos lá de novo na geladeira. O deira não era a sílaba mais forte, que era tônica? Então, o que sobrou dela? O G, o lá e o rá. Essas 3 sílabas são as sílabas átonas, porque são as mais fracas. Da mesma forma lá, encantar, próprio, saci, menino, gráfico. Todas as outras que são as sílabas fracas, que estão em azuis, são as sílabas átonas. Então, ficou bem fácil de diferenciar. A tônica é a forte e as demais que sobrarem fracas são as átonas, tá bom? Vamos lá, então, agora para o último item, a letra O, que pode representar o som de U, em sílaba átono, átono que tem o som fraco no final. Observem as palavras lá, inventado, brejo, vento, ouvido e as demais. Todas elas estão grifadas a letra de dourado ali, que é a letra tônica, que é o som mais forte. Então, a tônica está toda ali separada. E vocês repararam que todo final, inventado, brejo, vento, tudo termina com O? Mas quando eu falo inventado, brejo, vento. Por quê? Porque o O pode ter o som de U. Não que ele seja escrito com U, mas ele pode representar o som de U pela sílaba átona ser fraca. Então, inventado, brejo, tem apenas o som de U, mas a escrita, na verdade, é com O, tá bom? Então, prestem atenção agora em toda a atividade de vocês e tenham um bom estudo.